Oi, gente. Hoje eu estou aqui no GVCast, nosso terceiro episódio, com uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muitos anos, professor Eduardo Dresa. Que prazer tê-lo aqui com a gente, nesse podcast simples que a gente está começando agora, mas com uma autoridade como você aqui conosco, é maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo, porque o seu currículo é extenso, né? Então, eu vou contar um pouquinho. O professor Dresa é formado em Educação Física. Ele é especialista em mobilidade, né, professor? Isso. Ele é mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo e ele faz um trabalho maravilhoso com cegos e pessoas também com baixa visão. Então, hoje o papo vai ser maravilhoso, vai ser um papo de inclusão que a gente vai iniciar com muita coisa boa para vocês. Boa noite, professor. Boa noite, um abraço a todos. Eu fico muito honrado com o convite de participar desse podcast, porque os cegos no Brasil e as pessoas com baixa visão sempre foram relegados. Há tempos atrás, você nem ouvia se falar de um cego numa universidade, por exemplo. Então, o papel do professor como eu é fazer com que essas pessoas cheguem à universidade, através do uso da bengala, através de outros apoios que as instituições prestam. Então, vai ser muito legal divulgar esse trabalho aqui, explicar cores de bengala, quando é que a criança anda de bengala, a criança pode andar de bengala, com quantos anos. Então, eu que me sinto honrado, muito obrigado pelo convite. Professor, hoje me fizeram uma pergunta a respeito desse podcast. Existe professor para cego? Eu falei, claro que existe. Existe toda uma especialidade que cuida, né, dessa necessidade especial. É assim que fala, professor? Sim, é uma necessidade diferente, por quê? Na verdade, o professor de orientação e mobilidade, existem vários professores para pessoas que não enxergam, né? Professoras de Braille, professores de Soroban, pessoas que ensinam a terapeuta ocupacional a que ele faça a comida dele, que ele consiga lavar, passar, ele possa arrumar a casa dele. Tem várias especialidades que atendem os cegos. Mas a minha especialidade faz com que ele saia de dentro da casa dele e consiga andar nas calçadas, pegar seu ônibus, seu metrô, seu transporte. Então, sim, existem professores para cegos. E, grotescamente, às vezes as pessoas falam assim, professor Edu, é aquele cara que anda atrás de cego na rua. Basicamente, minha profissão ela foi relegada a isso. A minha profissão é andar atrás de cego na rua. Porque nós ensinamos para e passo ele se virar com tudo que tem dos obstáculos que temos lá nas ruas, né? Que não faltam nas ruas são obstáculos. Sim. Então, buracos, mesas em calçada, calçadas que não existem. Então, essa especialidade de professores para cego é o que eu faço. A gente sempre que está nesse meio, né, educacional, a gente escuta falar em OM. O que seria OM? OM é a parte da reabilitação da pessoa que não enxerga, ou da pessoa que enxerga pouco, no caso de pessoas com baixa visão, que fazem com que elas andem nas ruas e se orientem nos lugares. Então, o nome já fala, né? Orientação e mobilidade. Na verdade, é que assim, ele se orientar para que ele consiga se movimentar. Então, se eu não enxergasse quando eu cheguei aqui, eu pediria para o Walter, por exemplo, Walter, me descreve essa casa, por favor. Onde ficam os banheiros? Tem janelas? Tem tapete no chão? Então, essa parte de ele se auto-orientar faz parte do nosso processo de treinamento. Quando ele está acompanhado de alguém, a gente sempre pede para que a pessoa minimamente oriente para ele os lugares de saída, os lugares que a gente possa ir ao banheiro, um lugar que ele possa tomar água sozinho, para que ele não precise de uma ajuda 100% para tudo, uma dependência para tudo. Então, a parte da orientação à mobilidade, ela significa isso, uma orientação internamente nos lugares e principalmente externamente. Então, o cego, como que o cego ele chega ao aeroporto? Através do treinamento que a gente faz. Então, o treinamento começa dentro do ambiente. Então, mais uma vez, estou aqui dentro desse estúdio, quero conhecer, mostrar para um aluno meu cego como é. Ele entraria aqui pela porta que está nas minhas costas, colocaria a mão na parede, costas da mão para não machucar a ponta de dedo em virtude de leitura de Braille. Então, ele, com a mão na parede e outra mão na altura do rosto, para não bater o rosto nos lugares, ele faria o perímetro dessa sala, tocando em tudo que tem. Então, ele chegou na mesa aqui, ele iria pela mesa, vai até onde a sua está, ele bateria nessa estantinha, via para trás, um pano e tal, até ele fazer o perímetro todo, aí ele chegando na porta, ele sabe
que de frente para a porta, ele encostando na porta, tem uma estante, tem a mesa, à esquerda está a parte da técnica, tem refletores, tem um plano azul para trás da mesa. Então essa é uma parte da orientação à mobilidade que a gente começa o treinamento. E logo depois o ensino do uso da bengala, em áreas internas e depois em áreas externas. A bengala é algo muito interessante, né? E chama-se bengala. Eu já vi dar nomes, vareta. Sim, varinha. Varinha, né? Não, chama-se bengala, Isso. né? Vamos lá, professor. É só aproveitando, já a gente está falando de bengala, pode falar. Eu trouxe 3 bengalas aqui. Bengala na cor verde, bengala na cor branca e vermelha e uma bengala na cor branca. Quais são as diferenças dessas cores? A bengala na cor verde, e eu vou explicar por que pintaram essa bengala de verde, ela é para pessoas com baixa visão. Ou seja, a pessoa ela tem algumas patologias, por exemplo, como a retinose pigmentar, às vezes ela enxerga bem durante o dia e à noite ela fica parecendo um morcego. Então ela sai com essa bengala na rua para identificar-se para os outros, principalmente que ela tem um pouco de visão. Por que pintaram uma bengala de verde? É impressionante o que eu vou falar para vocês. A professora da Argentina, lá, Perla Maio, eu dou sempre o crédito para ela porque ela que teve essa ideia, tinha um cego no metrô da Argentina, Buenos Aires, e esse cego estava com a bengala branca e sacou o celular e aproximou do rosto. As pessoas, mas você enxerga, você é cego, você está com bengala e está usando o celular? Então, para diferenciar uma pessoa que não enxerga nada, tem a bengala branca, pintaram essa bengala na cor verde para que a pessoa possa falar, não, assim, eu enxergo, mas não o suficiente para andar sem bengala. E esse é o objetivo da bengala verde. No Brasil, nós temos hoje uma lei federal, foi promulgada no ano passado, que denomina aí essas órteses, né, as bengalas longas, como bengala verde, pessoa com baixa visão, branca e vermelha, que é a pessoa com surdo-cegueira, ou seja, a pessoa ela tem essa deficiência múltipla, que não permite que ela consiga se locomover sozinha, a não ser com auxílio de algumas pessoas. Em alguns lugares ela sim vai fazer as caminhadas dela, porém, imaginem vocês a seguinte situação, você está enclausurado dentro do seu corpo, não escutando nada e não tendo referência visual de nada. É um treinamento muito apurado para que essa pessoa consiga minimamente se locomover em lugares seguros. Então, por isso que a bengala branca e vermelha, ela identifica o surdo cego. E a bengala branca é para pessoas com cegueira total, tá? Só uma curiosidade, ó. Na ponteira dessa bengala aqui, nós temos uma ponteira roller. O que quer dizer essa ponteira roller aqui? A gente usa ela fazendo esse movimento aqui, ó, de giro, ó, em contato direto com o chão. Essa bengala de ponteira fixa parece um taco de snooker, né? Ó, a gente faz esse movimento de arco suspenso para se locomover nas ruas. Eu prefiro mais a ponteira roller, que ela abrange tudo que tem no chão de obstáculo, de relevo ou baixo relevo, do que essa que não percebe alguns buracos. Só aproveitando para falar das cores de bengala nesse momento que a gente falou de bengala, tá? Nossa, incrível. Eu nunca tinha ouvido falar nas cores de bengala. Então, gente, agora que vocês andarem na rua e verem um cego, reparem na cor da bengala. Isso aí. Crianças também fazem OM? Crianças fazem OM. E é uma coisa muito discutível porque eu tenho uma linha de trabalho que a criança ela ficou de pezinha, ela começou a andar só. Eu já tive alunos de 4 anos de idade, já tive alunos de 5 anos de idade. Eu trouxe alguns vídeos aqui para a gente falar, pra vocês entenderem como funciona a orientação à mobilidade para criança. É simples por quê? Não se fala de bengala para criança. A gente fala sempre de pré-bengala, ou seja, brinquedos. Vocês vão ver nos vídeos que assim, ó, a gente inicia o trabalho de bengala, a pré-bengala, com brincadeiras. Então, uma rodinha que gira, um bambolê, que é um raquetão, para que ele não entenda que isso aqui é uma obrigação para ele. Ah, nossa, mas, meu Deus, eu vou ter que usar isso? E a gente faz isso aqui. Tá? Isso, ó. É o ônibus que está lá fora, né? Vamos empurrar para frente. Não, é um brinquedo, né? Ó. Um brinquedo de gira no chão. Ele está entendendo que sem esse objeto ele não consegue andar. Por quê? Esse objeto vai bater nos lugares e ele vai perceber que ele não vai encostar. Se o objeto bater numa estrutura, ele vai conseguir desviar antes. Então aqui a gente está brincando, sempre falando de brincadeira, né? Que ele está dentro da instituição. Ele está usando essa ferramenta, na verdade, já para começar a andar. Mas ninguém fica falando, isso aqui é que você estava andando. A gente está brincando aqui, conversando, batendo papo, né? Explicando para ele que é uma brincadeira. Ah, como que tá seu carrinho? Tá gostando de empurrar seu carrinho?
A situação que a gente tem de criança aqui é simples porque o que eu preciso nesse momento da criança é que os pais me apoiem, que os pais entendam o motivo dessa criança usar bengala. É legal para um pai ver uma cena dessa? Não é legal. Porém, assim, desde bebê, quando a criança, o bebê cego nasce, o pai e a mãe precisam de orientação. Principalmente a mamãe. Tem mamães que têm filhos cegos que rejeitam o bebê. Eu falo muito abertamente naquilo que eu entendo, né? Então, assim, quem idealiza um filho cego? Você ficou grávida, você fala, ai, nossa, tomara que tenha um filho cego? Não. Ou com qualquer tipo de deficiência. Então, quando nasce o bebezinho cego, essa mãe precisa de muito apoio. A mãe, a família toda. Então, para chegar nesse ponto que a gente está, né? Teve muita psicologia, teve muita orientação familiar, teve muita conversa. Nessa instituição que eu trabalho, aqui, só aproveitando, esse é um bambolê, que a gente junta as pontas, ó, e faz um raquetão. Tem o mesmo sentido que a rodinha lá, porém, ó, já abrange uma área maior e ele já está fazendo um movimento para lá e para cá, que é o arco que eu desejo. Então, o pai e a mãe estão acompanhando tudo isso aqui. Eles não chegaram e eu apresentei isso para eles. A gente está conversando há 2 anos antes de chegar nesse ponto aqui. De falar que o seu filho pode. Aqui a gente tem crianças de 8, 9, 10, tem bebê. Então o pai fala, nossa, mas meu filho vai correr? Vai correr. Meu filho vai nadar? Vai. Vai jogar bola? Vai. Então, entendam que a importância das instituições para pessoas que não enxergam, né? Esse convívio, essa orientação familiar, esse apoio familiar. A pessoa que cuida tem que ser cuidada, né? Então, a família, muitas vezes, meu filho, ela espera a cura, né? Meu filho vai enxergar, eu vou levar aqui, vou levar lá, ela volta a enxergar. E não é isso que a gente tem que pregar para os pais, né? Tem que pregar a realidade. Se for uma doença que tem um transplante de córnea, tudo bem. Mas se for uma doença degenerativa, que ele vai perder a visão, como tem várias patologias, a gente sempre orienta da forma mais limpa possível, tá? Aqui ele já fez esse treinamento comigo durante muito tempo, já está com a apresentação da bengala. É uma bengala verde, percebam lá, ele tinha aqui na época, né? Ele tinha resíduo visual de claro e escuro, de vulto. Ele tem baixa visão. Tinha baixa visão, mas muito fraquíssima. E ele já está com a bengala na mão. Aqui já é a bengala dele, ó. Faz o girinho, a curvinha para lá e para cá. Percebam que até nesse momento a gente está dentro do espaço, né? A gente ainda não foi para a rua. Mas a criança dessa idade vai para a rua? Vai para a rua. Ele vai andar na rua, vai com a mamãe, com o papai. Ele nunca andará sozinho na rua nesse momento aqui, mas sempre acompanhando o papai e a mamãe, tá? Professor, então, não existe idade? Não. Eu tenho uma linha de trabalho. Quanto mais cedo ele entender que isso aqui, esse objeto, é para que ajude ele a se locomover, melhor é. Nós temos casos assim, de pessoas que chegaram para mim com 12 anos, 13 anos, que, por exemplo, não andam. Elas andam grudadas na parede, andam claudicando, mancando. Parece que a criança ela teve uma paralisia cerebral. E não, porque ela nunca foi estimulada. Então o bebezinho cego nasceu lá cor de rosinha, ele tem que ser estimulado já, desde o princípio. Já vou falar do bebê, só queria acabar com os vídeos, tá? Aqui ele já tá descendo a escada sozinho, ó. Ai, que lindo. Bengalinha sempre protegendo, mãozinha no corrimão. O pai tá junto aqui, né? Ele se sente livre, professor? Livre. É isso? Essa sensação? Essa é a sensação. A criança de não estar grudado em alguém, segurado, sendo arrastado pela mão. Livre. Ele tá sozinho. Tem um vídeo depois disso aqui que vocês vão dar risada. Toda vez que eu assisto, eu dou risada sozinho, porque vocês vão entender qual é a segurança que ele tem de andar de bengala na rua. Degraus, né? Ó. Ninguém tá pondo a mão nele. Ó, se ligou lá, percebeu o degrau com a bengala, já tá descendo. Opa, tira a mão, eu não fico pondo a mão. Nesse momento que ele já tem confiança, fomos para a rua. No próximo vídeo vocês vão entender o que eu tô falando aqui de liberdade, de senso de responsabilidade, tá? Pai e mãe, esse vídeo aqui, ó. Acompanhe esse vídeo plenamente inteiro, por favor. Ele já tá na rua andando sozinho, né? A gente vai fazer um treinamento de travessia de rua, em semáforo sonoro. Tem poucos em São Paulo, aqui é em Jundiaí, tá? Semáforo que você aperta, ele faz um som para que a pessoa que não enxerga consiga atravessar. Ele apertou o botãozinho do semáforo, vai se posicionar. Eu falo para ele assim, ó, tem que ser rapidinho, porque senão o semáforo abre. Ele dá uma corridinha e vai pro trajetinho dele, né? Criança é criança, Criança sendo criança. Criança sendo criança. Concluiu, vai embora e assim vai. Muito bem, hein? Voltando lá, para chegar numa situação dessa aqui, o bebezinho cego teve que ter sido estimulado, a mamãe percebido que o filho tem possibilidades. Por isso a importância de você estar numa instituição e chegar com o seu bebezinho e ver uma criança dessa aqui, com 3, 4 anos, já começando a andar.
Fala, peraí, então meu filho também vai. Meu filho vai conseguir andar. Você consegue perceber que a mãe muda até a atitude. Porque, infelizmente, até hoje temos algumas instituições, principalmente na área médica, que o médico às vezes não tem muito conhecimento e fala, compra uma sanfona, que seu filho não vai ser nada na vida. Seu filho nasceu cego. Gente. Hoje, 2025 estou falando. Não estou falando de 20 anos atrás, não, que era comum. Estou falando de hoje. E não precisa ir fora de grandes centros, não. E a gente tem reclamação todo dia disso aí. Então o médico está mal informado. O médico ele precisa entender que sim, a criança ela nasceu cega, ela vai ter adaptações na vida dela, que vão ser necessárias, porém, essa criança ela vai se desenvolver normalmente. Se ela só tiver a deficiência cegueira ou baixa visão, ela vai ser uma criança normal, só não vai enxergar. Eu até brinco, a gente fala assim, a criança vai para a escola, quando ela está no movimento de bengala na escola, o meu maior prazer é escutar a mãe falar, Edu, nossa, meu filho mordeu o amiguinho porque o amiguinho chamou ele de ceguinho. Foi isso, é isso que eu quero. Chamou você de ceguinho e falou, que não entendi. Pra ele chegar mais perto, ele chegou perto, gruda pro pescoço e morde. É isso que a gente quer, meu. Liberdade, ser uma criança independente e como todas as outras crianças são. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é muito, muito, muito legal. Existe, você já falou, da importância da família, que você Sim. traz a família para Sim. perto. Existe o próprio preconceito da família. Né, que é duro, é o que você falou. Ninguém Sim. quer um filho com algum tipo de deficiência e nem cego. Sim. Mas você consegue mostrar para os pais que isso é possível. Que trabalho que você faz com os pais também? Isso, a gente, desde o início, quando a criança ela veio para avaliação, então, por exemplo, dia tal vai chegar uma criança para avaliação. Geralmente um bebê já de 2 anos, que já está começando a andar, mesmo segurando na mão do pai e da mãe. Às vezes a mãe vê na internet e fala, mas eu vejo uma criancinha com 3 anos já de bengala. Mas aquela criança ela já tinha independência, ela já andava sozinha, ela sem segurar em nada, ela já estava... Como que você estimula isso? Batendo palma, uma coisa sonora, porque a criança cega... Aí que eu volto lá naquele luto da mamãe do bebê cego. Se a mamãe não for encorajada para receber essa criança com carinho, com amor, e entender que até a fala dela, o embalar do ninar no colo dela, faz parte do desenvolvimento motor da criança, nada adianta. Gente, eu não gosto de falar de crueldade, mas a mãe ela está passando por isso aí. Ela passa a ser cruel porque tem mamãe que não mexe no bebê cego. Ele está no berço lá e do jeito que ela põe, ele fica. E o bebezinho cego ele precisa ser virado que nem um franguinho assado lá. Põe de costinha, põe de peitinho no chão, para baixo, põe de ladinho, põe móveis sonoros em cima do berço dele para ele ficar sempre mexendo. Ele precisa desses estímulos. Senão ele não tem tônus muscular nem para levantar pescoço. Então, eu estou falando de bebê mesmo, 2 meses, 3 meses, ele tem que ser trabalhado. Ginastiquinha lá nas perninhas dele, nos bracinhos e tal. É assim que tem que ser. Essa orientação tem que ser dada para a mãe. Porque a mãe, muitas vezes, através do médico, ela não tem essas informações. Essas instituições que fazem esse trabalho. Então, esse bate-papo com a mamãe, fala, mamãe, a gente está junto, às vezes a família é destruída por isso, o pai, eu não tenho estrutura para ter um filho cego, isso é mais comum do que, infelizmente, a gente gostaria que fosse. Eu vou contar aqui uma situação, não vou falar o nome dele, mas ele vai saber que é dele, é uma pessoa conhecidíssima no Brasil todo. Esse meu aluno, ex-aluno, né? Ele escutou um dia, quando ele tinha 11 anos, na sala da casa dele, o pai falando no quarto, isso é um inútil, o que eu fiz para Deus para ter esse cara? O meu sonho é que ele jogasse futebol, e agora esse cara tá aí, tem que ficar levando para os lugares. Esse cara que estou falando, ele foi durante 5 anos consecutivos eleito o melhor jogador de futsal para cegos do mundo. Ai, que lindo. Você também conhece. Então, assim, e chegou numa situação no Brasil, na parte esportiva, que foi o ápice que qualquer atleta poderia ter chego. Então, eu adoro esse cara, mas esse cara passou por isso dentro da casa dele. Então, quem dirá, né? Esse pai, na época, não tinha essa instrução. Né? Era a revolta, né? Ele não queria entender o que estava acontecendo. E isso faz muitos anos atrás. Hoje tem um acesso, a mamãe hoje, que ela tem interesse, ela entra no YouTube, por exemplo, mamãe de bebê cego. Você tem tutoriais, protocolos que a mamãe vai entender o que é, né? Eu tenho muitos vídeos meus gravados no YouTube, e bate-papo e tal. Eu sempre falo, assista lá, que vocês vão entender que é tranquilo, meu. As crianças só não enxergam. Tem que redobrar o cuidado? Um pouco. Porque a criança vai bater cabeça, ela vai descer uma escada sem perceber. Controle ele nos ambientes no início. Depois que ela conheceu a casa, acabou. Ela vai se soltar, ela vai fazer as coisas sozinhas. Você vai se surpreender, falar, nossa, mas eu jamais imaginei que meu filho fosse chutar uma bola com guiso, logicamente, bolinha com guiso, tudo adaptado para a criança. A gente não pode dar uma bola, por exemplo, para uma criança que não faça barulho, porque ela vai perder a bola.
Então, organize seus brinquedos num canto só para você saber onde estão sobre os brinquedos. Essa orientação familiar, volto a falar lá, desde bem o início, falar, não, é bebê sim. Em dias de vida, a mamãe tem que estar amparada e tem que estar orientada, porque esse papel da família, de nada adianta eu trabalhar com essa criança uma vez por semana ou 2 vezes, e em casa a mamãe fala, não, fica aqui que você não pode levantar, que você vai cair, você vai machucar. Eu não quero que você levante, fica aqui nesse quadradinho aqui que eu não quero que você saia. Então esse bate-papo com a família é importante por isso, tá? Nossa, que bacana. A gente viu a bengala e a gente vê os cachorros. Sim. Melhor a bengala ou o cachorro? Vamos lá. Não existe uma coisa chamada versus, né? Ou bengala ou cão-guia. Entendam vocês, o cão-guia. É realidade no Brasil? É cão-guia, não é cachorro. Cão-guia, isso. Perdão, professor, é Não cão-guia. tem problema, é um cão-guia. E cão-guia é uma ferramenta de trabalho, né? Um cão de trabalho, não é um cão doméstico, né? Então, no Brasil hoje, ele não é realidade, porque nós temos hoje em torno de 200 cães, contando com os oriundos de fora, a maioria dos Estados Unidos. O que eu falo de cão-guia é o seguinte, eu amo cão-guia, e eu fiz um curso para isso, há muito tempo atrás, lá em 98, para que a gente desenvolvesse um trabalho através do governo do Estado de São Paulo para adestrarmos cão-guia em São Paulo, mas o projeto não prosperou. Prosperou eu prosperei com orientação em mobilidade, porque eu fiz um curso de adestramento de cão-guia e fiz o curso de especialização em mobilidade. Mas a mobilidade continuou, o cão ficou. Mas eu falo de cão-guia com bastante propriedade, por quê? O que leva uma pessoa a ter um cão-guia? Primeira coisa, ela tem que ser maior de idade. Segunda coisa, ela tem que ter um curso de orientação em mobilidade. Como funciona o cão? O cão não é um joystick que você fala assim, padaria, e ele vai te levar. Quem conduz o cão é o usuário, é o cego. Então, se eu estou aqui nesse lugar e eu quero sair daqui, eu vou chamá-lo, ele vai vir até mim, falo, procure porta, ele vai me guiar até a porta só, ele vai me levar para a porta. Eu abri a porta, se eu não falar nada, ele vai ficar parado. Eu falo, ó, procure escada. Aqui, para vocês entenderem, tem um degrau e tem uma escada. Quem sai dessa sala, à direita é uma escada. Procure escada, ele vai me levar até a escada. Suba, ele vai subir. Procure porta lá em cima, ele vai me levar à porta de saída. Procure portão, ele vai te levar até o portão. Do portão eu decido, vou direita, esquerda, eu que falo direita, ele girou em frente até onde eu quiser. É a terceira quadra, eu vou contar as quadras. 1, 2, 3, direita. Então esse é o papel do cão guia. Às vezes as pessoas falam assim, ó, o cão me leva no cinema, o cachorro vai levar. Isso não existe, gente. O cão é uma ferramenta de trabalho, ele atende cerca de 50 comandos, até mais. Então, exemplo, procure porta de vidro, procure porta giratória, procure escada rolante, procure escada fixa, procure o bebedouro. Ele é adestrado para isso. Quando eu falo qual é a diferença de bengala e cão-guia, é bem natural, exemplo que eu vou dar para vocês. Eu, nas minhas andanças atrás dos meus alunos cegos por aí, existe um determinado momento do treinamento que ele já está andando sozinho, sem a minha presença física. Então, ou eu estou do outro lado da rua, ou estou muito distante dele. Para quê? Para que as pessoas que estão no entorno não percebam que eu estou junto. Se ele for parar numa calçada para atravessar e eu estiver numa distância de 5 metros, as pessoas vão falar assim, por que aquele cara não atravessa? Eu não vou ajudar, tem um cara ali perto. Então a gente fica mais longe. Quando chega o momento de treinamento para pegar o ônibus, esse cego ele chega no ponto de ônibus com a bengala em mão. Pasme os senhores. Às vezes tem 5, 6 pessoas, ele fala, a orientação minha, né? Tem alguém aqui, por favor? Como ele chegou no ponto de ônibus? Nós treinamos esse caminho. Então, por exemplo, ele desceu 2 degraus, mais ou menos uns 5 passos ele está no ponto de ônibus. Ele bateu numa lixeira de ferro naquele quarteirão, ele sabe que daqui 1 passo, 2 passos é o ponto de ônibus. Então ele vai saber onde está o ponto de ônibus. Ele vai precisar de alguém para parar o ônibus para ele. Então ele fala, por favor, tem alguém aqui? Pasmem. As pessoas ficam quieta, olham no celular, disfarça. E eu estou vendo isso. Mas estou vendo por isso. que isso? Porque as pessoas não querem ter esse contato com pessoas. Porque senão ela vai ficar responsável, ela acha que ela vai ter que pagar o ônibus pro cara, vai ter que ir por um ônibus. Meu Deus, que ignorância. Então o cara fica sozinho ali. Se eu chegar com o cão-guia, que bonitinho, olha o cão, eu posso passar a mão? É uma ferramenta inclusiva fantástica o cão-guia. Imagina o labradorzinho lá, bonitinho, né? As pessoas se aproximam da pessoa que não enxerga através do cão-guia numa situação dessa de pedir ajuda. Já aproveitando essa situação. Dia de chuva, um cão-guia, você chama um Uber, já aconteceu até processo sobre isso, o cara para, imagina um cão ensopado, o cara no Uber Black, tudo acarpetado, cheirinho, ele vai querer colocar esse cão molhado dentro do carro? Não. Muita novidade, muita discussão sobre isso. O ônibus, a mesma coisa. Quando um cão molhado entra no ambiente seco, o que ele faz? Gente, se tem algum aluno cego, eu vou me sacudir inteiro, ó. Ele se sacode, quer dizer, vai água para todo lado. Então imagine esse cão dentro do ônibus fazendo isso. Nós temos essas dificuldades para o cão guia de cego.
O brasileiro não está acostumado com cão ferramenta. Ele quer passar a mão, ele quer dar pipoca, ele quer conversar. E não pode, né? Não pode. O cão, quando ele tá com aquela selinha dele, com o arnaz nas costas, ele tá trabalhando. Quando você tira aquilo, ele vira um cão doméstico. Ele vai brincar. Tanto é que para fazer as necessidades dele, o cara tira aquela selinha e deixa ele fazer o xixi dele, comer, para se alimentar. Se eu tivesse com um cão guia agora, ele estaria aqui embaixo da minha mesa aqui, com tranquilidade. Nós tivemos duas situações com alunos meus que trouxeram cães de fora. Qual a dificuldade do cão ser adestrado lá nos Estados Unidos? A mobília urbana é diferente lá. A calçada é mais larga, não tem coisas, empecilhos em cima da calçada, não tem buracos, não tem bueiro aberto. Quando o cão chega numa situação dessa, da nossa mobilidade urbana, ele não anda. Ele anda um pouquinho, ele vê um buraco, ele para. Ele vê que não dá para desviar o cara nem para a direita nem para a esquerda, ele fica parado. Aí o cego tem que sacar a bengala e explorar o que é. O cão começa a ser desprogramado. Então, a dificuldade de você adaptar um cão que vem de fora do Brasil é essa. Hoje, a Dimax, ela está fazendo esse adestramento já há alguns anos aqui no Brasil. São poucos cães, mas cães que já estão fazendo sentido, né, na vida das pessoas. Então, o cão já está sendo adestrado na nossa realidade. Uma rua, o carro não vai parar, gente. O carro não vai parar. Não adianta você, vou pôr a bengala à frente, técnicas mirabolantes. Espere alguém para te ajudar a atravessar. Se você está numa rua tranquila, que você percebe onde você está num cruzamento seguro, vá. Se não, peça ajuda das pessoas. Senão vai ser atropelado você e seu cão. Então, cão-guia, só para a gente fechar aí. A diferença de andar de bengala e um cão-guia seria a bengala um Fusca 66 e o cão-guia uma Ferrari. Essa é a diferença, porque o cão ele, não é que ele vai te puxar, mas você vai dar com muito mais autonomia, mais liberdade. E vai estar sendo mais visto e incluído pela sociedade, infelizmente, porque as pessoas gostam de animais. Eu pelo menos fico chocada com essa informação, né? Que as pessoas chegam a esse egoísmo de não ajudarem. Sim. Né? Por quê? Mesmo que ele não está com o cão, por que eles não auxiliam? É realmente isso? Medo Sim. de ter que dar alguma coisa? Solange, assim, a gente não pode falar realmente só isso, né? Eu não gostaria de falar aqui de falta de humanidade, né? De ignorância, né? De egoísmo, né? Porque isso faz parte do ser humano. Né? Sim. Então, se não é comigo, se não é um familiar meu, eu estou atrasado, por que eu vou parar para atravessar um cego na rua? Né? É comum demais você ver um cego numa rua esperando 10 minutos para ser atravessado. Infelizmente. Né? Então, isso é parte do ser humano. É falta de informação? Talvez. Hoje a gente tem muitas informações no metrô, né? Principalmente, às vezes em mídias sociais, a gente fala muito sobre cego, sobre cor de bengala, sobre piso tátil. Por que não pode colocar uma banquinha lá de meia em cima do piso tátil? Porque o cego está seguindo naquela linha onde tem, são pouquíssimos lugares que tem, ele está seguindo aquele trilhozinho ali, um trilhozinho de trem, e de repente ele se depara com uma banca. Então é falta de informação? Também é. Mas é muito mais comum do que você imagina essa falta da pessoa olhar para o outro mesmo. É comum no metrô, por exemplo, aproveitando sua fala de metrô, uma curiosidade, né? O metrô tem um trabalho fantástico, a CPTM também, de conduzir o cego da catraca para a segunda porta do primeiro vagão. Por que segunda porta? Ali não corre energia na segunda porta, então não tem o risco de ele colocar a bengala e tomar um tranco ali. E o piso podotátil, ele desemboca sempre ali. Qual o objetivo de estar embarcando esse cara na segunda porta do metrô ou do trem? O cara não vai descrever lá. O cara tá com uma camisa preta de listrinha branca. Ele vai falar assim, no trem 39 vai chegar um cego. Então o cara desce, o funcionário ele vai sempre na segunda porta e vai sacar quem estiver dentro do metrô ou do trem. Por isso que é sempre na segunda porta. Tá? Tem as pessoas falam, mas por que o cara vai lá na frente? É por isso. Não é porque o vagão é mais vazio, é porque tem esse condicionamento da CPTM e do metrô que as pessoas estão ali naquela porta. Então o funcionário desce, o cego foi treinado para embarcar e desembarcar no metrô pelo professor de mobilidade. A gente faz várias aulas de metrô, a gente faz aula de tudo, viu, gente? Faz aula de metrô, de escada rolante, tudo na prática, leva para o aeroporto para entender como que chega e onde para fazer o check-in, a ajuda que ele tem que pedir. A gente tem a possibilidade, às vezes, de levar para lugares que a gente possa embarcar numa aeronave, para o cara entender como é dentro. O que é um helicóptero para um cara que nasceu cego, né? É o barulho, né? O som só, né? O que é um ônibus, né? Para um cara que nasceu cego. Então eu tenho que ter esse ônibus parado para que esse cara passe a mão no ônibus, a criança mesmo, entenda como são dispostos os bancos. A CPTM a gente sempre faz um treinamento, trem parado no braço. Então os alunos, até crianças e mais pessoas mais velhas que nasceram cegas, não fazem ideia como é um trem. E ali ele pode pôr a mão no primeiro vagão e percorrer a plataforma toda. Nossa, tem 8 vagões?
que comprido, mas é alto. E esse vão, como é? Então, entendo que para a criança que nasceu cega, ela precisa dessas formas práticas de estar tocando nas coisas para ter minimamente a ideia do que se parece aquilo. Ela nunca vai ter a noção real. Por exemplo, o que é o mar para uma criança que nasceu cega? É uma água que bate e volta na perna dela. É uma água salgada, um cheiro diferente. É isso. Ela não vai ter a dimensão do marzão, né? Nossa, como nós, videntes, pessoas que enxergam, tem. Mas tudo que a gente pode se aproximar da realidade da pessoa vidente, a gente pode fazer também com a pessoa que não enxerga ou enxerga pouco. Eu tive uma experiência, Sim. é engraçado isso, né? De estar para atravessar e enfiar o meu braço no braço. Ficou bravo, hein? Ele deve ter tirado o seu braço. Sabe, Ele foi aluno meu. tirou o meu braço e falou, pega atrás. Isso. Nunca na minha cabeça ia passar que tem uma forma Isso. de conduzi-los. Sim. Né? Eu acho que isso tem que ficar mais claro para as pessoas. As pessoas têm que saber esse tipo de coisa. Porque eu passei por isso, ele ficou bravo. Sim. Aí, mas com essa braveza eu aprendi. Porque lá, onde naquela época eu trabalhava, tinha Sim. alunos cegos. A gente convivia com essa comunidade. Sim. E eu fui aprendendo. Mas fui aprendendo na raça. Então, veja como o seu trabalho é de fundamental importância. É uma população grande que nós temos no Brasil ou em São Paulo? É grande. Hoje, assim, o nosso último censo lá de 2020 já falava de 6 milhões de pessoas cegas no Brasil. 6 Cegas milhões. ou com baixa visão no Brasil. 6 né? milhões. Mas eu quero aproveitar, assim, essa alavancada que você deu na questão de condução do cego, porque assim... Porque o cara ficou bravo. Com certeza não foi meu aluno ou de professor que foi comigo. Porque, assim, ó, não tem coisa pior do que você estar parado numa esquina, alguém te catar pelo braço e te empurrar, meu. Ou te puxar pela bengala. Às vezes o cara nem tá querendo atravessar, velho. O cara tá querendo ir lá, esperando a namorada, o cara cata, arrasta ele pro outro lado. Ele fala, irmão, você tá me levando pra onde? Então, aproveitando essa brecha, assim, ó. Boa tarde, bom dia. Você precisa de ajuda? Sim. Como que eu posso te ajudar? Simples assim, o cara vai catar no seu cotovelo, ele vai catar no seu cotovelo, com os dedos em forma de pinça. Por que pinça? Ó? Se ele pega desse jeito aqui no seu cotovelo, segurando aqui, nessa situação aqui, ó, todo o movimento que você faz, por mais leve que seja com o braço, ele vai perceber. Se você sobe a outra guia lá, sem falar para ele, e geralmente quem está guiando não lembra de falar para o cara que está na guia, subindo, ele vai perceber o movimento do braço, ele vai parar. Opa, tem uma subida aí, tem uma descida, né? Por que eu não gosto do ombro? O ombro é proibido? Não. Mas o ombro você está muito perto. E é muito pessoal. A Solange está com uma roupa aqui que tem uma golinha aqui. Então ele vai colocar a mão na pele dela. O meu aluno ele não faz isso. Eu prefiro que ele pegue no cotovelo da pessoa, porque fica uma coisa mais impessoal e ele está um passo atrás dessa pessoa. Então, para onde ela for, ele vai ser conduzido de forma correta. Então, se ele realmente... alguns deles têm vergonha de falar isso aí. Eu falo, quando a pessoa chegou, pegou você, para o corpo e falou, por favor... Porque a Solange, ela aprendeu a conduzir uma pessoa cega, ele vai segurar no seu cotovelo, e ele vai ficar atrás de você, protegido por você. Vou supor que ele está segurando com a mão esquerda, o lado esquerdo dele está protegido, e ele vai continuar com a bengala na mão direita, se protegendo de coisas que tem no chão. Tá? Hoje em dia eu já pergunto, né? Isso, Oi, porque a tudo bem? gente Você quer precisa ajudar, de às vezes não sabe ajuda? como. Isso. Né? Você precisa de ajuda, mas eu aprendi na dor. Sim, sim. Né? Eu acho sim. que isso deveria ser Mais divulgado, propagado, porque 6 milhões de cegos no Brasil é muita Isso gente. em 2020. 2020. Eu acredito que tenha subido muito, né? Sim. A questão da sim. diabetes, aí ela tá aí vindo, né? Glaucomas, o povo tá com doenças oftalmológicas aí. E assim, o que eu falo de doença oftalmológica? Quando é que você vai no dentista? Quando dói o dente, né? Quando você vai no oftalmo? Quando você para de enxergar, é isso? Não é? Meu óculos não tá legal, eu vou lá trocar meu grau. Gente, se conscientize, meu. Vão no oftalmo. Meu. Vá até o oftalmo. 6 meses, vê como que tá. Mas eu tô enxergando muito bem. Não custa, meu. Eu falo a mesma coisa, eu comparo muito com o dentista. Só vai no oftalmo quando você está perdendo a visão ou já perdeu, ou se você vai trocar grau de óculos. É uma coisa que vocês precisam entender. Questão da diabetes. Tem que ter controle. Mas eu nunca medi meça. Porque a maioria dos meus alunos ou são diabéticos, ou tem glaucoma, que é uma pressão intraocular, que se você não perceber, meu olho está só latejando, não tem nada. Quando ficou embaçado, já passou muito da hora. Então, vão regularmente ao oftalmo. Professor, me diga o mercado de trabalho para o cego, hoje em dia. Olha, o cego, antigamente o cego ele trabalhava com algumas coisas específicas, né? Fazer bola, costurar algumas coisas, fazer vassoura. A gente tinha instituições que mantinham os cegos
e os cegos faziam esse tipo de equipamento para venda. Com o advento das tecnologias, né? E mesmo assim, da saída das pessoas cegas de casa para as ruas, né? Para as formações, hoje nós temos cegos promotores de justiça, né? Nós somos cegos professores, psicólogos. Né? Eu trabalho numa instituição que o nosso psicólogo é cego. E não que ele seja melhor que a psicóloga que enxerga. Lógico que não. Profissionalmente, cada um tem seu valor. Eu penso o seguinte, se eu sou uma pessoa cega, perdi a visão adulto, a gente pode até falar sobre isso depois. Penso que minha vida acabou, porque eu dirigia, tinha minha moto, meu carro, o que eu vou fazer na minha vida? E eu vou me consultar com um psicólogo que eu não sei até então. Quando no bate-papo ele fala, eu também sou cego. Cego? Mas como? Cego, feliz cego. Trabalhei no Juqueri 20 anos. Hoje esse nosso psicólogo ele trabalha em 3 lugares diferentes. Anda sozinho para São Paulo todo, Jundiaí, São Paulo. E assim, se formou cego e está trabalhando. Então, o advento das tecnologias. Antigamente nós tínhamos essa situação de você só ter material em braille. Então imaginem vocês um código penal em tinta e um código penal em braille. Quantos volumes... Eu cheguei a ver o tamanho. Do chão ao teto, pelo menos metade do capítulo, né? Então, hoje não. Hoje o cara escuta tudo, né? Hoje não, de tempos pra cá, né? Ele consegue escutar esse livro no talkback do celular dele. Hoje nós temos aplicativos, né? É fantástico. Eu tenho um aplicativo que chama Be My Eye, que você... Se eu tivesse aqui com o meu celular para entender melhor a sala, se eu tivesse vergonha de perguntar para alguém, eu tiraria uma foto daqui, de lá, ela descreve tudo. Até o que está escrito na sua caneca, ela vai descrever para você. Se tiver um post-it no seu computador, ele vai ler o que está escrito no post-it. Be My Eyes. Baixe, é de graça o aplicativo. Só não coloque para você e tire foto, que você vai se arrepender. Meu. Você está velho, barba branca, cabelo grisalho, acabado. Não faça isso. Mas o resto da sala... Se você está numa mesa com comida e você tirar foto, ela vai te descrever o que tem. Então tem vários aplicativos. Alguns aplicativos, a gente fala muito de tecnologia assistiva, não são tão interessantes por quê? Vou explicar aí um aplicativo que fala que o ônibus está chegando. Quem é vidente deve ter também. Que hora está chegando o meu ônibus? Daqui 10 minutos. Ô, Edu, mas esse aplicativo ajudaria o cego a pegar o ônibus sozinho? Não, vou explicar por quê. Se o ônibus estivesse sozinho, parasse no ponto sozinho, teria uma chance, porque o ônibus pararia. Cadê a porta do ônibus? Eu preciso ter que falar assim, esses ônibus articulados tem porta para todo lado. Onde está a porta que eu vou entrar? Tenho que me dirigir até a porta. Nós temos esses pontos elevados, né, em algumas avenidas, que é perigoso o cara cair ali. Então, e se chegarem 2 ônibus juntos, ou 3? Qual é o meu ônibus? Então não é 100% legal para o cego o aplicativo do ônibus. É legal porque vai saber onde está chegando. Mas nada como a ajuda de uma pessoa vidente que estivesse no ponto de ônibus. Mas o cego saiu de casa. Então as instituições hoje estão preparadas, ou na parte inclusiva, ou a Forceps, que às vezes não vai no bate-papo, né, gente? Felizmente, hoje nós temos escolas que preferem que você procure a escola da esquina, porque lá vai ser melhor para você. Escuto muito mãe falando sobre isso aí. A escola é obrigada a receber o aluno dela cego. A municipal, a estadual, a universidade. Então, a escola não está preparada? Prepare-se. Hoje é muito triste falar de uma formação de professor. Mas eu não estou preparado. Nada justifica um professor hoje de sala regular, de universidade, falar mas o que eu vou fazer com você? Como eu escutava lá no passado. O cara com 4 meses na universidade, mas como que eu vou aplicar uma prova? Vamos fazer oral. Eu não quero fazer prova oral. Meu amigo está fazendo escrita, eu quero minha máquina braille, eu quero ter igualdade com o cara. Por que eu vou fazer uma chamada oral com você se o cara pode consultar? Eu também tenho meu livro em braille aqui, meu código penal. Então, hoje eu sou um ferrenho defensor das pessoas assim, entenderem que precisam se preparar para receber o cara. Você não adianta você receber o cara entrou na sua casa, furtou, você colocar uma grade na janela, meu. Coloque antes, se prepare. Então, esse é o meu sonho. Mas os cegos hoje, tem muitos cegos no mundo, rádios, escolas, universidades. Tem muito campo para o cego trabalhar. Sim, você tocou nesse assunto de escolas, universidades. Eu também vivenciei isso. A gente tinha as maquininhas de braille, fazer a leitura aumentado para quem tinha baixa visão. Cheguei a aplicar prova. Mas são poucas as instituições que olham literalmente para isso. Isso me incomoda muito. Sim. Muito. Sim. Né? Porque é uma população grande, é uma população que vem crescendo com essas doenças e que vai precisar ser assistido. Sim. Né? Agora me diga uma coisa, melhor nascer cego ou ficar cego? Olha, vocês vão entender claramente o que eu vou falar.
Você que está aí me assistindo, né? Vendo esse nosso bate-papo legal. Você é vidente e você perdeu a visão agora. Se eu te falar assim, ó, cuidado com o ônibus, hein? Na hora você vai ter essa memória fotográfica do ônibus na sua cabeça. Vamos dar uma volta num quarteirão. Você vai entender o que é um quarteirão, você vai lembrar na hora. Um obstáculo qualquer. Hoje a gente não tem mais orelhão, mas a gente usava muito o exemplo do orelhão. Né? Ó, cuidado com o orelhão, tá no topo da sua cabeça. Você vai lembrar. Olha, a gente vai pro mar, você vai lembrar do mar. Você tem essa visão. O cheiro lá da água salgada vai fazer sentido para você. Você vai imaginar como era o mar. Então, para a aceitação, é muito pior ficar cego. Aceitação da pessoa que perdeu a visão. Para mim, enquanto professor, é muito mais fácil que a pessoa tenha enxergado. A criança cega. O que é o mar para ela? Ela vai querer saber o que é o mar para quê? Isso está muito no eu da gente, né? Ah, mas eu queria tanto que ele conhecesse um céu estrelado. Para quê, meu? Não faz sentido para ele isso. Ele quer conhecer um ônibus, ele quer conhecer uma caneca, um garfo para ele se alimentar, uma comida legal. Ele quer entender por que a batata vem descascadinha, de onde que ela vem, como que ela é inteira. Mostrar essa batata para a criança inteira e depois fatiadinha. Ele quer a banana lá, com casca e sem casca. Mostrar para ele o que é uma melancia redondinha, ela depois vem pedacinho quadradinho. E isso faz todo sentido. Falar da cor da melancia para a criança. Falar, por fora é verde, por dentro é vermelho. Nossa, mas a criança tem que saber cor? Lógico, deve saber cor. Criança que não enxerga. Porque ela vai sair na rua, depois ela vai falar, quero minha mãe, quero minha camisa vermelha, quero minha calça verde, quero meu tênis azul. A gente fala de tudo para a criança cega. Porém, de novo, não quero ser cruel. Eu falo muito fácil dessas coisas, então as pessoas falam, mas professor não tem coração. Para eles não faz diferença enxergar ou não, porque eles nunca enxergaram. Para o adulto que perdeu a visão, embora ele tenha essa facilidade do mundo para estar se ressocializando com a população em geral, né? Indo, voltando para a escola. Eu tenho alunos, por exemplo, que começaram a praticar esporte depois que perderam a visão. O cara nunca jogou bola, nunca nadou, e quando ele perdeu a visão, ele viu essa oportunidade de poder estar praticando um goalball, que é um esporte para cegos, não é um esporte adaptado para cegos. Aliás, o único esporte que não é adaptado foi feito para os cegos, o goalball. O futebol, o futsal para cegos, a natação para cegos, o judô para cegos. Então, a gente tem uma gama de coisas para que as pessoas falem. Eu uso muito o esporte porque a minha formação é em educação física, então, assim, às vezes o cara não quer sair de casa. Ele perdeu a visão, gente, entendo assim, ó, é um luto muito grande, meu. Tem pessoas que passam anos sem sair de casa. Tem alunos que ficam 6 meses e já vêm para a reabilitação. Ele se fecha muitas vezes, principalmente, não vou falar de diferenciar homem e mulher, mas quando o homem é provedor da casa, ele trabalha em 2, 3 lugares, tem carro, tem moto e tal, é muito ruim para essa pessoa entender que ela vai precisar de ajuda. Minimamente, a mulher fala, ó, onde está um copo d'água? Me leva no banheiro, num lugar desconhecido. Nossa. Então é muito complicado isso aí. Você escutar de mim, por exemplo, o cara fala assim, mas você enxerga, Eduardo. Tá bom, então agradeço a Deus que você não enxergasse. Poderia dar aula para você também? Sim. Mas se eu estou tentando te ajudar, não tem nada a ver com a minha vida isso aí. Eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu entendo e vejo que você tem possibilidade de voltar à sua vida. De você voltar a trabalhar, se inserir no mercado de trabalho novamente. Vamos viver, meu. A vida tá aí. A vida não acabou. Vai ter ser uma mudança drástica? Vai. Eu vou estar falando aqui, você fala, pô, de onde vem vindo isso aí? Eu não me descrevi aqui porque a gente está fazendo um podcast, mas assim, ó, você, numa plateia com pessoas cegas, você tem que se descrever. Fala como você é, eu sou um homem branco, cabelo no ombro, tô com uma camisa assim, calça tal, tenho um nariz um pouco grande. É mentira que o meu rosto quer pra dentro. Mas assim, ó, você tem que se descrever, porque o cara faz sentido pro cara. Né? Você tá num ambiente, fala, tem 4 janelas à esquerda, tem uma escada, a saída de emergência é lá à direita. Então, faz esse sentido da pessoa que perdeu a visão entender que ela realmente vai mudar. Eu falo uma coisa muito dura, mas eu falo isso aí com bastante propriedade também, que a pessoa ela morre para a vida que ela tinha. A pessoa que perdeu a visão, ela morre para aquela vida. Ela perde os amigos, geralmente a família, não dá para mim, eu vou ter que me virar por aí e tal. Ela liga para alguém, os caras, vai ter que pedir ajuda para mim. A pessoa não entende que você está querendo conversar, quer passear, quer ir por um samba. Genericamente, tá, gente? Existem as exceções, graças a Deus. Famílias que apoiam, que estão junto e tal. Mas, genericamente, pela minha experiência de 25 anos trabalhando com isso, os amigos somem, tudo some. E você, assim, ó, você não vai andar de moto, você não vai dirigir, aquela vida acabou. Enquanto você não entende que você tem que passar por esse portal e viver uma outra vida, você vai ficar pastando naquele limo ali, se remoendo, até você encontrar uma instituição decente, uma instituição que trate de você e da família, do familiar, que o familiar também ele tem sua dose muito grande, né, de complexidade de entender a situação.
Então o familiar precisa ser instruído, precisa ser orientado e amparado também. Eu tenho uma curiosidade. O casal cego, Sim, né? Casa, tem o seu filho. sim. Você também ensina a mãe a cuidar do bebê, os pais a cuidarem do bebê, da casa, de tudo isso? Isso. Quem faz esse papel é a terapeuta ocupacional, que tem esse papel. A gente tem vários amigos que casaram, né? E assim, tiveram filhinhos videntes, né? Videntes. E hoje o filhinho se vira e leva o pai e a mãe para os lugares, né? Mas esse papel é de uma profissional que se chama terapeuta ocupacional, que faz essa parte de... geralmente nesses lugares, né, que tem a terapeuta, que faz esse trabalho, eles têm uma casa montada. Então tem uma banheirinha para a mamãe aprender a dar banho no bebê cego, a fraldinha para como numa boneca, né? Aprender na boneca como troca, como faz para pôr talquinho, identificar os sinais do bebê. O bebê tá chorando demais, sempre tá em contato com o bebê. A mamãe vidente, ela vê de longe e fala: "Ó, meu filho tá lindo". A mamãe cega, ela tem que estar mais atenta a isso. Tudo isso é feito em instituições sérias que tratam de pessoas que não enxergam um pouco. Falar em instituição, vou ver se eu falo correto, tá? Pois não. Dorina Noel. Noel. As pessoas falam Novil. Dorina Novil. O sobrenome da dona Dorina era Noel. Noel. É isso. Mas tá valendo. Dorina Noel, Dorina Novil. Ela é uma instituição renomada, você já prestou serviços, já fez projetos ali lindíssimos. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. Fundação é um sonho, né? Fundação ela existe há 79 anos, completando esse ano. A dona Dorina, ela tive o prazer de ter vários contatos com ela. Ela uma pessoa que teve um sonho e conseguiu transformar esse sonho em realidade. Hoje a Fundação ela é referência na América Latina para atendimento da pessoa que não enxerga, da pessoa que enxerga pouco também, pessoa com baixa visão. Temos a estrutura lá, eles têm, né? Eu falo temos porque eu trabalhei tanto tempo que ainda, às vezes eu acho que eu trabalho lá ainda. Hoje eu trabalho no Instituto Jundiaí Lewis Braille, que é uma instituição fantástica também, é no interior de São Paulo, né? Jundiaí, mas ela anda par e passo com a Fundação Dorina no sentido de equipe de atendimento. E a diferença é que em Jundiaí nós temos a parte oftalmológica, que são feitas cirurgias também lá no Braille. A Fundação ela trabalha nessa parte de reabilitação. A Fundação é um lugar onde a pessoa é acolhida, a família é acolhida, as pessoas se entendem. É muito ruim você chegar num lugar que se diz inclusivo e, principalmente, você entrou na porta, a pessoa fala assim: pode vir. Mas vir para onde? Né? Vai aí, vai mais para lá. Para lá onde? Então, a Fundação ela foi feita para isso, para acolher a pessoa que não enxerga. Tem a parte profissionalizante, que é fantástica, de cursos da Fundação para a pessoa ingressar no mundo do trabalho ou voltar ao mundo do trabalho, as pessoas que ficaram cegas. Cursos de inglês, de informática, de como se portar, de questão de parte de escritório. Tem vários cursos para a pessoa cega conseguir se recolocar no mercado do trabalho. Então, é um lugar que eu falo com muito amor mesmo, porque é um lugar que eu sempre fui muito bem recebido quando cheguei lá. A gente trabalhou muito tempo lá, ainda tem alguns trabalhos com a Fundação Dorina. É um lugar, principalmente assim, a figura da Fundação Dorina está na pessoa da dona Dorina. Quando você entra no corredor da Fundação, você vê o retrato dela lá no fundo do corredor, fala: meu Deus, é por isso que isso aqui existe, né? Eu tive um aluno cego lá, que veio fazer um curso, ele é professor, lá em São João da Boa Vista, Luiz. Ele trabalha com crianças cegas também. E ele veio fazer um curso comigo para aprender, lidar com parte de mobilidade para criança. E quando nós chegamos em frente à sala da professora Dorina, eu levei eles para visitar a fundação, né? Todo mundo ficou parado e falou assim: Eduardo, aqui na frente dessa sala eu tinha 8 anos. Minha mãe não sabia o que fazer comigo, eu era cego, trouxe para São Paulo para conhecer. Dona Dorina passou a mão na minha cabeça e falou assim: não se preocupe, que tudo vai ficar bem. Você está no lugar certo. Então esse é o espírito da Fundação Dorina. Maravilha. Edu, posso te chamar assim, professor? Por favor. Conheço como professor. Para a gente finalizar, eu vou fazer um bate-bola. Beleza. Eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer na sua cabecinha o que isso significa. Tá. Amor. Amor é pensar no outro. Família. Família é tudo. Família de quem cuida, família de quem está precisando ser cuidado. E família também precisa ser cuidada. Tecnologia. Perfeita, ótima. É o que nós mais precisamos para hoje. Estamos caminhando a passos largos. E para encerrar, cego. Sem chorar, professor. Minha vida. Meu legado. É o que eu escolhi para fazer da minha vida.
É isso aí. Gente, que coisa linda. Olha, foi magnífico, professor. Obrigado. Eu só tenho a agradecer. E a nossa casa, a GVCast, está sempre de portas abertas. Foi um prazer tê-lo aqui. E, gente, vamos pensar. Pensar no outro. Pensar nessas necessidades. Que são gente como a gente. E como sempre eu falo, eu gosto de gente que gosta de gente e que faz gente feliz. Um beijo.